Se há uma coisa que está espalhada por todo o sistema solar, são os asteroides. A todo momento, os astrônomos encontram algum vagando por aí, e como já sabemos, esse tipo de objeto pode causar transtornos sérios ao nosso planeta. Em alguns casos, até extinções em massa já ocorreram por conta deles. Porém, todos os dias algum asteroide aparece, e as notícias sempre mostram que há risco de impacto. Ou, na pior das hipóteses, alegam por aí que vai passar raspando ao nosso planeta mesmo que seja milhares de quilômetros de distância. A descoberta recente do asteroide 2023 DW ganhou atenção porque foi alegada uma chance real de impacto com o nosso planeta. No vídeo de hoje vamos entender essa descoberta e se há mesmo alguma chance de impacto. Se pudéssemos criar uma definição simples para os asteroides, poderíamos dizer que eles são basicamente núcleos planetários em potencial, mas que não deram certo. Os planetas se formaram através da famosa acreção planetária, onde partículas de matéria foram se juntando através da gravidade e, em um efeito bola de neve, os núcleos foram crescendo até o ponto de formarem objetos maiores. Os asteroides, por outro lado, também se formaram assim, apenas não tiveram massa suficiente para ficarem maiores e mais massivos. Dessa forma, milhões desses objetos estão vagando pelo sistema solar, e qualquer rocha, por menor que ela seja, pode indicar algum impacto com a Terra no futuro, apesar de que hoje não sabemos de nenhum impacto iminente sequer para o próximo século. O projeto de mapeamento realizado pelo programa NEOS da NASA já encontrou mais de 800 asteroides com pelo menos 1 km de diâmetro, cerca de 10.000 asteroides com mais de 140 metros, mas totaliza mais de 30.000 NEOs descobertos quando consideramos outros tamanhos diversos. Aliás, o termo NEO aqui significa Near Earth Object, ou objetos próximos à Terra, e a NASA só caracteriza um asteroide como NEO se a órbita desse objeto o aproximar da Terra pelo menos 7 milhões de quilômetros. Pois é, esses dados demonstram que existe uma população bem considerável desses astros ao redor do nosso planeta. Mas não precisa ficar necessariamente preocupado, pois eu repito, nenhum deles representa uma colisão real sequer para o próximo século. Acontece que há uma falsa sensação de que asteroides de impacto iminente existem, mas na era dos telescópios é bastante improvável que algo assim aconteça do nada, principalmente em relação a asteroides capazes de causar catástrofes de nível global. Basicamente, quanto maior for a rocha espacial, mais luz do Sol ela vai refletir, e mais fácil também vai ser para detectá-la em relação ao espaço profundo. O problema real aparece quando consideramos asteroides pequenos, pois esses podem passar despercebidos e causar estragos localizados, como foi o caso de Chelyabinsk na Rússia em 2013 ou Tunguska em 1908, quando a explosão de pequenos asteroides na atmosfera deixou mais de 1.000 pessoas feridas indiretamente e o outro destruiu uma floresta inteira. Para definir um asteroide como pequeno, podemos imaginar uma rocha espacial de 10 até 20 metros de diâmetro aproximadamente. O caso de 2013 foi causado por um pequeno asteroide de 18 metros de diâmetro, mas o caso de Tunguska foi causado por um asteroide de 50 até 100 metros de diâmetro, destruindo uma área florestal de 2.000 km². Milhões de árvores foram destruídas. Para causar uma catástrofe global, uma rocha espacial teria que ter algo na ordem de quilômetros, mas o fato é que bem antes disso já deixa a situação bem preocupante. Agora, os astrônomos descobriram um asteroide medindo 50 metros de diâmetro, chamado de 2023 DW, e com um risco considerável de impacto na década de 2040, quando o asteroide tem uma chance em 560 de realmente a vir impactar com o nosso planeta. Mas o quão isso é preocupante? Será que é motivo para alarde? Bom, a resposta não é tão fácil quanto parece, pois envolve algumas variáveis.
De fato, uma chance em 560 é algo bem baixo, mas quando consideramos que já tivemos asteroides com chances ainda mais baixas, temos que considerar um pouco de atenção. A própria NASA afirma que mais observações são necessárias para que a órbita seja refinada e fique mais condizente com a realidade. E claro, isso requer muitas observações. Para entendermos melhor isso, temos algumas escalas na astronomia para definir a periculosidade de um impacto, e a mais famosa de todas é a escala de Turing. Ela vai de nível 0 ao nível 10, com 0 sendo um corpo celeste com nenhuma probabilidade de impacto, ou se viesse a colidir com a Terra, seria totalmente vaporizado pela entrada atmosférica. O nível 10, o maior de todos, seria quando a colisão fosse inevitável e o corpo celeste tivesse um tamanho suficiente para causar uma catástrofe global. As estimativas dizem que um evento como esse ocorre a cada 100 mil anos. Em relação ao 2023 DW, ele estaria em algum lugar entre nível 1 e 2, já que apesar de ser improvável no quesito impacto, ele merece um pouco de atenção dos astrônomos para que novas observações sejam feitas, e o objeto de fato seja acompanhado. Um astro como 2023 DW não causaria um problema global, mas se viesse a cair numa área povoada como São Paulo, por exemplo, seria capaz de destruir a cidade inteira não só pelo impacto, mas pela onda de choque gerada na explosão atmosférica. Lembrando que um asteroide semelhante destruiu uma floresta inteira no evento de Tunguska. Geraria alguma cratera? Bom, provavelmente sim, mas depende de parâmetros como o ângulo de entrada atmosférica. Considerando a cratera de Barringer, no Arizona, gerada há 50 mil anos por um asteroide de 50 metros, teríamos então um buraco de 200 metros de profundidade e com 1 km de diâmetro. Bom, não sei vocês, mas eu queria estar bem longe do momento do impacto. Não sobraria nada vivo, por mais que o asteroide não pareça ser tão grande quanto parece. Mas considerando os cálculos extremamente iniciais ainda, conseguimos obter também até a área aproximada de impacto, mesmo faltando mais de 20 anos para esse possível impacto. Lembrando, sem alarde, isso são apenas estimativas e o impacto provavelmente não vai acontecer. Dessa forma, o asteroide provavelmente impactaria alguma região do Oceano Pacífico, mas lembrando que o mais provável é que o asteroide passe pela Terra a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros. Porém, nem tudo são flores, e se à medida que os astrônomos forem obtendo mais estimativas precisas, as probabilidades também podem aumentar para pior. Da mesma forma que o asteroide pode passar ainda mais distante, as probabilidades de impacto podem aumentar também. De qualquer forma, ainda não há motivos para preocupações reais. A parte boa é que já temos uma forma real e provada de desviar asteroides como um impactador, conforme a missão DART conseguiu provar quando impactou contra um asteroide duplo e foi capaz de modificar a rota do asteroide de forma eficaz. Enquanto ainda não refinamos a órbita do 2023 DW, podemos ficar tranquilos, porque provavelmente ele vai passar bem longe da Terra. De qualquer forma, é muito importante os telescópios continuarem varrendo o céu. Nunca se sabe quando uma catástrofe localizada pode acontecer. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!